Oi pessoal, eu sou a Vitória Pires. Eu sou a Isabela Gonçalves. E hoje no Pequena Imprensa nós vamos falar sobre fake news e sobre a eleição do Bolsonaro. E o nosso convidado especial é o jornalista Emílio Coutinho, fundador do site Casa dos Focas, direcionado para profissionais e estudantes de jornalismo, e também o autor do livro Escola Base. Muito obrigada, Emílio, por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Então, a nossa primeira pergunta é referente aos seus estudos antropológicos e se você acredita que as fake news têm um impacto grande nos valores da sociedade. Sim, a essência do jornalismo é influenciar. O jornalista é influenciador, né? É aquela pessoa que vai formar opiniões. Então, isso está na essência do jornalismo. Então, qualquer notícia, qualquer informação que é passada para a massa, né? Para o público, para a sociedade, para a opinião pública, ela tem um poder, sim, de influenciar a opinião das pessoas, influenciar, inclusive, em momento eleitoral, é possível também que influencie a própria escolha, né? A escolha de um candidato, né? Então, isso que antigamente era apenas um poder dos jornalistas que trabalhavam nos grandes meios de comunicação, os meios de comunicação para a massa, hoje em dia isso foi passado também para o cidadão comum. Qualquer pessoa que tem um celular ou que tem acesso à internet, ela pode criar uma conta numa rede social, no Facebook, ou mesmo um aplicativo de mensagens, que é o WhatsApp, e a partir dali ela pode compartilhar uma notícia, uma informação que seja um boato, ou enfim, qualquer informação que ela compartilhar ali, isso pode se tornar um viral e se espalhar, e sendo verdade ou não, aquilo com certeza vai ter um impacto na sociedade. E você acredita que referente a impactos anteriores, com essa nova chegada de informação, essa leva de informações falsas que requerem um apuramento mais aprofundado, as pessoas com, digamos, um pouco menos de tempo para fazer essa tal apuração, elas acabam mais propagando fake news e mudando outras opiniões sem saber, ou elas têm essa noção de que elas estão influenciando outras pessoas e mesmo sem ter esse poder, digamos assim, que os jornalistas têm, elas acabam influenciando? Sim, exatamente. Como eu disse, independente da pessoa, independente se ela é jornalista, independente... É claro, sobretudo quando você coloca, quando é um grande líder, né, um líder que está falando e passa aquilo para frente, isso vai ter uma relevância maior ainda para as pessoas acreditarem, sem fazer uma apuração, sem duvidarem, aceitarem aquilo como uma verdade. Mas em outros momentos, uma pessoa comum mesmo pode compartilhar algo e isso viralizando, ainda mais dentro de uma bolha, que é compartilhando dentro de um grupo de pessoas que acreditam, que tem a mesma crença do que eu, isso acaba tornando tomando uma força muito grande, e é como um efeito bola de neve. Aquilo vai crescendo, 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 até que todos estão acreditando e ninguém sabe de onde que surgiu a investigação. E no caso da intolerância que está acontecendo nas eleições, hoje isso se dá devido ao que você falou agora, sobre a pessoa somente divulgar uma notícia nessa bolha, digamos que uma bolha social, isso influencia na questão da intolerância também? Sim, exatamente. Sobretudo no tempo de eleição, existe essa polarização grande, né, seja um verdadeiro fla-flu, né, entre os partidos. Agora nós estamos no segundo turno das eleições presidenciais, então nós temos realmente, já começa a ter um marketing dentro mesmo dos partidos, né, e enfim, eles estão na reta final, eles precisam dar tudo ali porque sabem que é o tudo ou nada, esse é o momento. E dentro, não só os partidos, mas também as pessoas que acompanham os seus candidatos, né, aquelas pessoas que são mais radicais e que querem que seu candidato seja eleito, acreditam nas propostas, acreditam naquele ideal, essas pessoas vão querer compartilhar, sobretudo,
qualquer notícia, qualquer informação que diminua o adversário e, sobretudo, as informações que possam, de alguma forma, interferir para que as outras pessoas, a opinião pública, não vote no adversário. E, infelizmente, essas notícias normalmente são notícias que vão diminuir de forma agressiva, né, o candidato, sendo muitas vezes atingido a pessoa dele, né? Não só o que ele fez, o que deixou de fazer, mas muitas vezes atingido a pessoa, e esse poder, né, esse poder dessas notícias falsas pode sim, inclusive, eu acredito que pode até decidir uma eleição. E como o nosso convidado disse, a meio de você descobrir se é uma fake news ou não, nós vamos deixar aqui embaixo na caixinha para vocês saberem essa informação também. É isso aí, galera. Voltamos com o último bloco. Eu sou Bárbara Guedes e estou aqui com a Isabela Gonçalves para dar continuidade na entrevista com o jornalista Emílio Coutinho. Emílio, com todo esse desencontro de informação que está acontecendo, principalmente com o poder da internet, que tem um poder de propagação muito forte, como você vê a atuação do jornalista hoje? O que impactou na vida do jornalista? Sim. O jornalista, o papel do jornalista, desde muitos anos, ele vem sendo confrontado. Inclusive, em 2009, o Gilmar Mendes acabou com a obrigatoriedade do diploma para o exercício, né, da profissão de imprensa. Segundo ele, qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode divulgar uma informação. E a gente vê que realmente há uma deterioração, ou seja, o papel do jornalista está sendo enforcado, os jornalistas estão quase que perdendo a voz por conta disso. Mas, se a gente for parar para pensar, a gente for analisar a situação, o papel do jornalista, o jornalismo, ele é mais necessário hoje em dia do que nos anos que se passaram. Por quê? Hoje em dia as pessoas divulgam muitas informações, muitas notícias, sem apurar. Muitas vezes as pessoas só leem o título de uma notícia e compartilham aquilo dentro das suas bolhas, dentro dos seus, dentro das suas caixinhas ali, e acreditando, e as pessoas já vão comentando de acordo com o que leram ali um título. Às vezes nem sabe de onde que veio, se aquilo realmente é uma notícia ou se realmente foi publicado em algum lugar. E o papel do jornalista é o quê? Ele pegar uma informação e mostrar, essa é uma informação verdadeira. Eu fui atrás da fonte, eu fui atrás do documento, eu fui atrás de conversar com quem sabe, né, de traduzir esses dados, essas informações aqui que um leigo não entende. Eu fui atrás de um especialista e ele me falou, eu estou traduzindo aqui para vocês e mostrando qual que é a realidade. Então esse é o papel do jornalista. Então, hoje em dia, mais do que nunca, o jornalismo, né, e o jornalista, ele se faz necessário para enfrentar, sobretudo, essa onda de fake news, onda de notícias falsas que estão circulando pela internet. Sim. E na questão da credibilidade, Emílio, para os jornalistas hoje, como fica essa questão? A credibilidade, na verdade, é a essência, né, de qualquer jornalista. O jornalista que perdeu a credibilidade, ele pode se aposentar. Ele não tem mais, ele não vai ter mais esse poder para mostrar realmente a verdade, porque as pessoas não vão mais acreditar nele. A partir do momento que ele perde esse dom, né, esse dom precioso para o jornalismo, que é a credibilidade. Então, o jornalista tem que continuar sempre pensando no seu papel ético, no seu papel dentro do jornalismo, que é um papel importante. Ele tem que fazer esse jornalismo, mas sempre pensando, né, em ir atrás da verdade, mesmo que isso confronte com determinadas ideias que ele tenha a propósito, né, aí a gente pode até falar em questão eleitoral, né, ele tem uma tendência política, mas se ele está ali fazendo o seu papel, o seu trabalho, ele não está ali como uma pessoa física, ele está como um jornalista. Ele tem que
pensar como um profissional da imprensa e atuar realmente em busca da verdade, mostrando a verdade. Então, a credibilidade do jornalista é o que há de mais importante, né, para ele, mais importante do que qualquer coisa. Sim, Emílio, nessa questão das eleições, da polarização, você acha que os jornalistas estão tomando posições na imprensa? Sim, a imparcialidade não existe. A imparcialidade é algo que se busca, é algo que tenta se mostrar, mas é fato que não existe uma imparcialidade. O fato de você escolher com que roupa você vai aparecer, o fato de você ter esse poder de escolha, né? Esse poder de escolha é subjetivo. Isso daí é algo que vem dentro de você, né? De acordo com a sua cultura, de acordo com a sua formação, sua família, enfim. E isso é a sua subjetividade, isso vai influenciar realmente nas suas escolhas. Então, o modo de você fazer uma pergunta, a pergunta que você vai fazer, como você vai fazer, isso pega uma parcialidade. Não tem como você dizer que é imparcial. Então, o jornalista em si, ele não tem essa imparcialidade, apesar de que é necessário, como eu falei, não está ali o jornalista, a pessoa física, né, aquela pessoa, as opiniões dela, mas tem que estar ali o jornalista, aquela pessoa que investigou e foi atrás realmente das informações, dos dados que foram apurados. Mas, infelizmente, existe essa parcialidade. Agora, a gente não pode confundir com um jornalista de opinião, que é aquele jornalista que realmente está ali para dar opinião. Então, você vai assistir aquele momento que, por exemplo, que é um editorial, né? O momento, por exemplo, a gente pode usar o exemplo aqui do Boris Casoy, né? O momento que ele vira ali para a câmera, dá um close nele e ele vai falar, aquele momento ali está dando uma opinião. Então, é necessário existir jornalistas que deem a sua opinião, mas desde que esse momento da opinião seja explicado. Aqui eu estou dando a minha opinião sobre isso. Porque o jornalista é formador de opinião. Então, não é só a notícia em si que ele tem que dar. Em alguns momentos, ele vai ter que dar opinião. Vai ter que ter o posicionamento da emissora, daquele determinado setor da imprensa. Vai ter que se posicionar de algum lado ou se posicionar dizendo, nós não vamos nos posicionar. Mas, normalmente, o papel do jornalista é tentar buscar essa imparcialidade, que, como eu disse, é impossível, mas é possível tentar. Ou seja, tentar ser o máximo imparcial, mas sempre tendo a certeza de que a imparcialidade completa não existe. Como você enxerga o futuro profissional e social com o crescimento das fake news? Então, como eu estava dizendo, o papel do jornalista está se tornando cada vez mais importante. Cada vez mais importante na própria criação, né? Se você for ver de alguns anos para cá que tem crescido esses grupos de jornalistas que se unem para fazer a verificação de informações, verificação de fatos, né, que estão sendo noticiados, sendo compartilhados. Até alguns, eu acredito que até uns 5 anos, eu acho que até muito, se você for olhar para trás, no jornal não aparecia muito, essa notícia aqui é falsa, nós comprovamos, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Não. Isso começou de uns tempos para cá, né? Eu até ouso chutar de 1 ou 2 anos para cá, que começou a crescer, né? Sempre existiu essa verificação, sempre existiu comunidades que verificavam as informações. No caso, é o trabalho do jornalista, mas a quantidade de notícias falsas cresceu de tal forma que também teve que crescer esses grupos, né, a quantidade de grupos de jornalistas com credibilidade para fazer essa apuração e mostrar para a sociedade, olha, isso é uma notícia mentirosa, essa é uma notícia verdadeira, essa é uma notícia... porque as pessoas não estão mais... infelizmente, as pessoas não estão mais acreditando, não estão mais lendo as notícias, estão apenas compartilhando por conta de um título. Ou muitas vezes elas leem aquela notícia, mas não vão averiguar se realmente aquela notícia é verdadeira, se alguém está... quem escreveu aquilo, se aquilo
aquele jornal é um jornal de notícias de verdade ou se é um jornal como, por exemplo, o Sensacionalista, né, que é um jornal que é de sátiras, né? Então ali está fazendo comédia, mas tem gente que muitas pessoas que no início, sobretudo, acreditavam que aquilo era uma notícia verdadeira e utilizavam aquilo, aquela notícia, aquela informação para defender os seus princípios ou para atacar, sobretudo para atacar o adversário. Então a gente vê que, sobretudo com essas fake news e o panorama que se abre, né, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas a gente vê que cada vez mais vão ser necessários esses grupos, né, de jornalistas, ou seja, o jornalismo vai cada vez mais necessário para, com a credibilidade que tem o jornalismo, comprovar e mostrar para as pessoas qual que é a realidade, o que é a verdade, o que é mentira. Muito obrigada, Emílio, pela sua participação. Ficamos por aqui com o programa do Pequena Imprensa.